Conceda a palavra ao deputado Marcos Pestana. Em seguida, darei a palavra ao deputado Chico Alencar. Com a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, as instituições republicanas e democráticas estão sob risco. PLN 36 desafia a credibilidade das instituições. A democracia vive disso. E há uma série de mistificações na discussão sobre a situação fiscal do país. Primeiro, vários oradores da bancada do PT e da base aliada vêm com esse keynesianismo bastardo, achando que o Estado pode tudo, que o gasto é ilimitado, que isso não traz nenhuma consequência para a sociedade e para os cidadãos. E não é verdade. A saúde fiscal de um país é essencial, o equilíbrio, a estabilidade fiscal, por diversos motivos. Em primeiro lugar, porque é um indicador essencial para a credibilidade da política econômica e da própria economia. Os agentes que investem, que tomam decisões sobre investimento, ficam de olho nesse termômetro. A credibilidade de um país decorre, em grande parte, da sua consistência na política fiscal. Ou porque na Comunidade Europeia o Tratado de Maastricht fixa 3%, lá não tem essa inovação de superávit primário, 3% de déficit nominal para todos os países da Comunidade Europeia. Porque isso é um termômetro essencial na economia. Isso tem peso no custo do carregamento da dívida. Todo mundo fala sobre a dívida, dinheiro que podia ir para a saúde, segurança, educação e que vai para remunerar a dívida. Os países europeus e os Estados Unidos têm uma dívida, um estoque de dívida muito maior percentualmente sobre seu PIB que o Brasil. No entanto, a taxa de juros real do Brasil é a maior do mundo. Nós temos 60 e poucos % do PIB de estoque de dívida, mas isso onera o país. Também, para determinar a inflação, o gasto excessivo traz inflação que pune os mais pobres. Uma má política fiscal comprime o investimento e, mais uma vez, realimenta a roda da recessão. O governo alega que é a crise internacional. Não há nada que aponte e que evidencie qualquer correlação com a crise internacional que já vai passando. Cria esse impasse com o Congresso, expondo o Congresso à desmoralização ao alegar que supostamente há um aperto fiscal conjuntural. Vamos ver, senhores deputados, senhores senadores, a receita, em termos reais, caiu ou cresceu? O relatório da Receita Federal mostra que de janeiro a setembro, a receita cresceu 7%, 6,9%, acima da inflação. Não houve frustração de receita. Por outro lado, medidas contraditórias são tomadas. Vamos aprovar um PLN de crédito complementar no Ministério da Previdência e foi editada essa medida provisória, que já é um absurdo, crédito suplementar para injeção de mais 30 bilhões no BNDES.
desvinculação de receita de fundos vinculados. Vou ser mais específico para quem está nos ouvindo. O FUST, Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicação, que está na conta de cada cliente da telefonia, é vinculado a gastos para a universalização da telecomunicação. E o Tesouro vai garfar. Mais 30 bilhões para uma política, como disse o deputado Paulderney, que o novo ministro da Fazenda, Levi, falou que vai se findar, que não haverá transferência para o BNDES mais para subsidiar aventuras empresariais como do senhor Ike Batista. É como se um grupo tomasse a decisão de superar o alcoolismo e, para comemorar o alcoolismo, tomasse um porre. É isso que essa medida provisória faz. E, para agravar ainda mais, o decreto de 28/11, que faz a chantagem institucionalizada. Me deem o PLN 36 que eu libero as emendas. É um escárnio, uma desmoralização para a principal instituição da democracia brasileira. Vossa Excelência, nessa votação vai estar presente aquela frase do estadista alemão: se as pessoas souberem como as leis e as salsichas são feitas, não dormiriam tão tranquilo. Vamos aprofundar a discussão e honrar a confiança da população que renovou os nossos mandatos. Nós vamos demonstrar hoje se o Congresso é uma instituição soberana e independente ou se é um simples anexo do Palácio do Planalto. Muito obrigado, senhor presidente.